Olá a todos e muito obrigado por assistirem e compartilharem estas conferências. Com esta conferência estamos concluindo o temário de 75 conferências. Este curso nós passamos de forma cíclica. Nós terminamos um temário e reiniciamos desde o tema número 1 novamente. O objetivo deste curso é nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. Vivemos para fazer um trabalho superior sobre nós mesmos. Um trabalho que apenas cada um de nós pode fazer sobre si. Não há ninguém que possa fazer mudanças na nossa psique desde de fora. A mudança é a partir de dentro. E isso apenas cada um pode fazer em si. O que se pode fazer é entregar as técnicas, entregar as chaves. E cada um deve abrir as portas da iniciação. São as verdadeiras iniciações, não são iniciações intelectuais, não são iniciações que se recebe por ter lido, por ter estudado determinados textos. As iniciações são conquistadas internamente, conforme se trabalha na eliminação dos defeitos psicológicos e na criação dos corpos internos. E isso só é possível através dos 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que é a prática de auto-observar-nos, cada um observar o que acontece no nosso interior, no nosso centro intelectual, no nosso centro emocional, no centro motor, e no instintivo e no centro sexual. Observar o que acontece nesses centros e para identificar a manifestação dos defeitos e assim pedir a morte para a nossa Mãe Divina Kundalini. Então, a Mãe Divina, eliminando o defeito, aquele defeito que nós compreendemos, libera uma parte da nossa essência. Essa essência deve ser fixada na coluna vertebral através da magia sexual, através do tantrismo branco, que é feito unicamente entre um polo positivo e um polo negativo, ou seja, um homem e uma mulher em casais estáveis. Não se deve trocar de casal. É uma relação estável, onde os dois estejam dispostos a fazer este trabalho. E o tema que nós vamos abordar hoje, o tema número 25, no temário de 25 conferências da fase B, é como diferenciar um templo da loja branca de um templo da loja negra. Esclarecemos que esses templos que nós precisamos identificar são nos mundos internos. No mundo físico nós vamos identificar muito facilmente, porque não existem templos da loja branca
no mundo físico. Então, o que é um templo? Então, um templo é um corpo físico. Um corpo físico, o nosso corpo é um templo. Então, existem dois tipos de templo. Existe um templo masculino e o feminino. O homem e a mulher são templos. Inclusive, nas escrituras, existe uma pergunta onde o Cristo pergunta: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Nós somos, cada um de nós, um templo. E seremos um templo branco se trabalha com a energia sexual de forma superior, com o suprassexo. E seremos um templo de magia negra se trabalha com o sexo de forma negativa, com a fornicação, com o derrame das energias sexuais, com o infrassexo. Então, a princípio, se torna evidente, fácil de identificar um templo de magia branca e um templo de magia negra. Então, essas duas polaridades, essas duas formas, esses dois tipos de templo, se definem no sexo. O sexo é a força mais poderosa que temos. No sexo se define uma pessoa, se ela está a caminho do branco ou está se tornando cada vez mais negra. Com o sexo, com o suprassexo, se despertam os poderes, se criam os corpos internos, se cria os filhos da luz, se nasce internamente. Com a fornicação, se cria os filhos das trevas, que são os defeitos psicológicos, o ego. Todos os defeitos são criados com a energia sexual. Então, a energia sexual é o que nos define. Se nós praticamos o sexo de forma invertida, perdendo as energias sexuais, significa que estamos trabalhando com o infrassexo. Então, com o suprassexo, a energia é transmutada através dos cordões de Ida e Pingala. E então desperta um fogo, desperta o fogo sagrado no tribene, no início da coluna vertebral, e esse fogo sobe vértebra por vértebra até chegar à raiz do nariz e desce ao coração. E então esse é o Kundalini, esse é o fogo do Kundalini, que desperta positivamente com a magia sexual branca, com o tantrismo branco, com a transmutação da energia sexual, e não jamais desperta o Kundalini com o derrame da energia sexual. E com a magia sexual negra, é derramada a energia sexual, porém desperta
o que é o oposto do Kundalini. Isso é o órgão kundartiguador, a serpente tentadora do Éden. Essa serpente é a que tentou aquela população, Adão e Eva, foram tentados a fornicar, derramar energia, praticar o sexo de forma para se divertir. Então despertou o órgão kundartiguador. Esse órgão é a cauda satânica. Então, são dois opostos. Ou se desperta o Kundalini positivamente, que é o fogo subindo pela coluna vertebral, com a magia sexual branca, sem fornicação. Ou se desperta o órgão kundartiguador, que é completamente o oposto. E isso se desperta com a fornicação, com o sexo inferior, o infrassexo. Então, para que nós compreenda, para nós dar início à nossa compreensão, nós vamos observar a energia sexual. Se alguém derrama energia sexual, significa que isso é uma prática negra e vai então identificar-se como um templo negro. E ao contrário, o templo branco com o suprassexo. Com o suprassexo, então, vamos criar os corpos internos, vamos despertar a consciência e criar os filhos da luz. Já com o sexo, o infrassexo, vai despertar então no mal e para o mal. Vai despertar então o órgão kundartiguador e vai robustecer cada vez mais esse órgão. Então, a definição, o divisor de águas, podemos assim dizer, entre o branco e o negro está no sexo. Então, existem templos nos mundos internos que são templos negros e existem os templos brancos. E estão um ao lado do outro. Estão sempre um ao lado do outro. E quando nós começarmos a nos desenvolver nos mundos internos, precisamos identificar para não entrar em templos da loja negra. Então, os magos negros ensinam a fornicação, ensinam que pode ejacular o sêmen, ensinam as práticas de sexo inferior, ensinam derramar energia. E nos templos brancos não se derrama jamais a energia sexual. Não se ensina, não se admite a perda da energia sexual. Então, a definição entre o branco e o negro está no sexo, na forma com que se pratica, com que se ensina o sexo.
Então, existem símbolos nesses templos que vão nos ajudar a identificar. Então, nos templos de Loja Branca, são ensinados a magia branca. Já nos templos da Loja Negra, quem ensina são homossexuais, são sacerdotes homossexuais que oficiam nesses templos e ensinam que se pode fornicar, que se pode derramar a energia, ainda que de vez em quando. Então, os símbolos nós devemos observar, por exemplo, uma estrela de 5 pontas. Por exemplo, esta estrela, ela deve estar nesta posição, que é o símbolo do homem liberado. As duas pontas para baixo, uma para cima, que simboliza a cabeça, e as duas, os braços. Então, no templo de Loja Negra, esse símbolo aparece ao inverso. Também a cruz pode estar, se estiver presente, está ao inverso. Também está invertida, com a parte maior para cima e a parte menor para baixo. Então, é o símbolo invertido, completamente invertido. Então, são coisas que aparentemente não têm significado, não têm peso, porém são detalhes que identificam. Então, no templo de Loja Branca se adora o Cristo. Já no templo de Loja Negra se odeia o Cristo. Se alguém mencionar o Cristo no templo de Loja Negra, é atacado violentamente. Então, existem representações desses templos no mundo físico, que ainda existem essas representações de templos de magia negra no mundo físico. Porém, de templos de magia branca não há templos no mundo físico. Então, nesses templos nós vamos perder a nossa energia, as nossas forças serão tragadas. Se nós frequentar esses templos, nos conectaremos com as forças do mal, com as forças que não querem que o ser humano, que o homem, que é a mulher, o homem, a humanidade, se autorrealize. Então, a luta entre o bem e o mal é travada no sexo. Então, nós podemos refletir bastante sobre como está a humanidade sexualmente, e por aí podemos tirar muitas conclusões. Podemos
interpretar muitas coisas e tirar as nossas próprias conclusões. Então, este tema é muito interessante para nós identificar de que lado nós queremos seguir, por onde queremos ir. Se nós queremos a autorrealização, devemos então trabalhar com a eliminação dos defeitos psicológicos e não fornicar para não criar novos defeitos psicológicos, porque os defeitos são criados com a fornicação. Quando se derrama a energia sexual no ato sexual, quando se derrama aquela força que se faz para aquela contração que se faz para tentar evitar, absorve os átomos negros. Quando se ejacula, quando se perde energia, se manda os átomos brancos para as infradimensões. Os átomos positivos, se manda ele para as infradimensões. E no lugar desses átomos, porque há uma troca sempre, não há um débito sem um crédito, não há um crédito sem um débito. No lugar desses átomos perdidos, se absorve com esse ato sexual, com aquela força que se faz, se absorvem átomos negros e robustece cada vez mais o ego. Então, o ego é criado com a fornicação, com o derramamento da energia sexual. Então, um templo, um verdadeiro templo, deve ser sempre construído sobre uma corrente de água subterrânea. E deve ter a cúpula no oriente e as portas de entrada no ocidente. Por onde se entra significa ali as duas pias que ainda existem em algumas igrejas. As pias, as fontes de água que tem a porta, temos a porta principal e temos as duas portas laterais. Então, a porta principal é no ocidente. Então aqui, nos dois lados, dentro do templo, está as pias, que significam as glândulas sexuais do homem ou da mulher. No meio, mais ou menos, do templo, existe então aquelas portas laterais e um corredor. Então aqui vai estar então o altar. Aqui está o altar, no cruzamento, onde se cruzam, e deve oficiar aí um sacerdote e uma sacerdotisa. E o altar então é a cama, é o leito nupcial, onde vai oficiar o sacerdote com uma sacerdotisa. Então tudo ali tem significado. Então na missa, a missa é um ritual de magia sexual, porém está adulterada porque
estão oficiando 2 machos. E o correto é que oficie um sacerdote e uma sacerdotisa. Então, o cálice significa o órgão sexual feminino, que é preparada pela sacerdotisa e não por um homem, por exemplo, ali, que está aí ajudando, colaborando nesse ritual. Então tudo ali tem significado, e significado muito profundo. E então se pode tranquilamente identificar, se pode reconhecer, pode analisar, refletir, e vamos compreender que aí está um ritual de magia sexual, porém é um ritual negro. Então, o mago negro ensina a magia negra, ensina o sexo, o infrassexo. Existem igrejas que ensinam o homossexualismo religioso, que apoiam o homossexualismo e acolhem e cobram o dízimo. Então aí está claro que é magia negra, porque a magia branca ensina o suprassexo entre um homem e uma mulher. Então são muitas coisas aparentemente simples, mas que estão bastante expostas na sociedade, no mundo em geral. E nós vamos poder identificar, refletir e identificar o que está acontecendo neste nosso mundo. A luta é uma luta acirrada entre o bem e o mal. E cada um de nós que deve então direcionar-se para o lado do bem, que é trabalhar com a energia sexual de forma positiva, com o suprassexo, para criar os corpos solares, para nascer espiritualmente e ensinar outras pessoas, convidar pessoas para que queiram, convidar as pessoas que queiram para que trabalhem também com esses 3 fatores, que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. É só dessa forma que se pode conseguir a autorrealização, o objetivo da existência. Não há uma segunda alternativa. O caminho para a autorrealização é este: nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. São os três fatores que são os três ensinamentos do próprio Cristo, que ensinou que deveríamos negar a nós mesmos, deveríamos pegar a cruz, que é o sexo, e segui-lo, que é entregar o ensinamento de graça para toda a humanidade, para as pessoas que queiram, respeitando o livre-arbítrio. Então,
não há meias palavras, não há meio termo. Ou você vai por um caminho ou você vai pelo outro. Nós temos materiais PDF que podemos enviar. Se nos escrevem para esse número WhatsApp que está na tela, e enviamos gratuitamente. E também temos encontros por chamada de vídeo em grupo, onde podemos dar maiores esclarecimentos, dar maiores informações, esclarecer as informações que aqui são passadas. Desta forma, somos gratos a todos que nos assistem e que compartilham essas conferências, e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima. Semana que vem, ou nesta semana, vamos dar início ao temário desde o tema número 1 novamente, porque, como dissemos, este curso é passado de forma cíclica.